Aqui para vocês verem no primeiro dia como estavam apenas algumas pintinhas, muito pouquinhas. Aqui já no segundo dia já bem mais forte. Terceiro dia já se espalhando pelo corpo inteiro, não apenas nas mãos, nos pés, na boca, mas pelo corpo inteiro dele, como vocês podem ver. Aqui já é agora, por último, descamando, já tá descamando toda a pele. As manchinhas sumindo, mas descamando. Oi, aparecendo aqui no canal para explicar um pouquinho porque aqui tô bem sumida aqui do canal. Roupinhada com criança doente, é assim, né? Mas enfim, o Lolo pegou pé, mão e boca, só que ele acabou pegando muito forte mesmo. Ele já teve uma vez, ano passado, ele pegou, mas foi umas feridinhas na palma da mão, umas nos pés, um pouquinho assim abaixo dos lábios, mas foi muito pouquinho. Agora esse ano não. Ele pegou essa, ele deu um baita de um susto na gente. Eita! Ele foi apenas 3 dias para a escola esse ano, já estão findando o mês de março, ele não tinha ido para a escola ainda. E ele foi na quarta, quinta e sexta. Quando chegou na sexta, fomos pegar ele na escola. A gente já percebeu que o Lolo já tava com febre. E aí, o que eu imaginei? Fui direto olhar a garganta, tava realmente umas feridinhas na garganta. Dei medicamento, né, pra febre. E aí, a febre foi baixando e eu tinha medicamento em casa pra garganta, já fui dando porque ele tem uma crise de voltar o tempo todo assim, resfriadinho, crise de garganta, então já tem um medicamento certo em casa. Dei a ele, fui melhorando. Sábado foi amenizando a febre. Quando foi no domingo, a febre voltou com tudo. A febre voltou de 39,5. E aí, levamos ele na UPA, passando lá, o médico examinou a gargantinha dele, confirmou que estava bem inflamada. E aí, viu que estava com a gargantinha inflamada e passou o medicamento pra ele e liberou pra vir pra casa. Falou que era apenas garganta inflamada. Viemos pra casa, chegamos de domingo, eram umas 11h40 da noite. Chegamos em casa, dei banho nele, tomamos banho, dei medicamento e ele foi dormir. Acordou 1h pouco da noite gritando. Gente, eram uns gritos e ele se coçando inteiro. E eu, nossa, será que ele deu alergia de algum medicamento, né? E aí fiquei com aquilo e aí o corpo dele tava se coçando por inteiro. Gente, ele tava simplesmente se coçando por inteiro. Aí levantei, banhei ele, o que eu imaginava? Ou deu alergia do medicamento ou algum bichinho picou. Tiramos as coxas da cama pra ver se era algum bichinho que tinha picado ele. E eu procurando alguma coisa no quarto pra ver se tinha picado ele e tal, e nada. E aí eu falei pro meu esposo, deve ser um medicamento. Mas o medicamento era um medicamento que ele já havia tomado, tipo, antes. Amoxicilina e penicilona. E o Lorenzo tomou esse medicamento já algumas vezes, porque o Lorenzo já teve pneumonias. E sempre quando ele fica com crise na garganta, toma esse medicamento. Então não tinha como dar alergia nele. E aí a gente ficou preocupado e o corpo dele começou a ficar muito vermelho, ele coçando muito, impaciente, coçando. E ele gritando, coçando, pedindo pra gente coçar os pés, pedindo pra gente coçar as costas. Gente, foi um desespero com essa criança, eu não sabia o que fazer com ele. E aí a gente foi amenizando ele. Durante a madrugada dei 3 banhos nele, passei óleo corporal no corpo dele pra aliviar. E nada, e piorando. E aí eu tenho pomada de lidocaína, coloquei um pouco nos pés, porque era onde mais ele ficava incomodado. Coloquei um pouco nos pés. E aí foi como ele conseguiu dormir. Tá suado? Aí passei a segunda dando medicamento nele. Foi amenizando um pouco. Quando foi segunda, assim, à noite, gente, era à noite que piorava a situação. Durante o dia ele não se coçava tanto. De vez em quando ele coçava e eu ficava banhando ele o tempo todo. E aí, quando foi na segunda noite, piorou a situação. Aí, terça de manhã, levantei de manhãzinha, 6h pouco da manhã, corri pro hospital novamente com ele. Corri pra UPA novamente com ele. E aí, chegando lá na UPA, o médico pediu o exame de dengue e o exame de sangue pra ver como que tava.
estava tendo alguma alteração no sangue dele. E aí o exame de dengue, ficamos 2 horas e meia esperando esse resultado. Eu já tava cansada. Ainda bem que de manhã o que eu fiz? Levei as bobeirinhas. Para de coçar. Levei as bobeirinhas que levam, né? Bolachinha, suquinho, água, mamadeira. E o que eu fiz? Tinha feito caldinho. Até o caldinho que eu postei no vídeo anterior aqui. E simplesmente coloquei num potezinho gelado mesmo. Um potinho, coloquei, né, na bolsinha térmica dele e levei. Aí umas 11 horas dei almoço pra ele, gente, até 11 horas lá. Porque demorou pra passar no médico. E aí, passou no médico, pediu os exames, demorou pra chamar pra fazer o exame. Quando fez o exame, 2 horas e meia e nada. Aí eu fui lá, perguntei o moço falou, né, o guarda falou assim, moço, perguntei a enfermeira, ninguém sabia onde que tava a ficha dele. O resultado do exame já tinham saído, mas ninguém sabia onde estava a ficha dele, tava com tal enfermeira, mas ela tinha saído pra almoçar, e aí levar aquele chá de cadeira novamente, né, até esperar a enfermeira voltar do almoço, que não sabia onde que ela tava. E aí dei almoço a ele lá, fiquei lá eu com fome, mas mãe, a gente vai aguentando. Mostramos pro médico, quase 1 e pouco, conseguimos passar ele no médico. E aí o de dengue deu negativo, o teste de sangue dele tava tudo normal, aparentemente. E aí passou apenas antialérgico, suspendeu os medicamentos que ele já estava tomando e deu apenas um antialérgico para ele tomar em casa. E é o mesmo que ele está tomando agora. Só que o médico deu um remédio, uma dose muito baixa. Ele deu apenas 2 ml. E aí não era pra ter dado só essa dose. E aí pra casa, continuei dando medicamento da criança. Quando foi quarta de manhã, umas 9 da manhã, eu olhei pro menino, o menino piorando a situação, parecendo um camarãozinho, uma lagosta vermelho. Sabe o camarão quando você cozinha fica muito vermelho? Lorenzo tava muito vermelho, se coçando, começou a gritar novamente. Falou, mamãe, meu corpo tá quente. Aí eu liguei pro meu esposo e falei, ó, vem pra cá, bem. Pede pra sair mais cedo, porque não dá. Vamos levar ele no hospital infantil. Porque ele não tava podendo sentar, que o bumbum dele tava cheio de feridinha. Ele não podia andar com os pezinhos dele muito vermelho, muito inchado, os pés muito inchados, os dedinhos. E aí meu esposo pediu pra sair mais cedo do trabalho, veio pra casa pra gente levar, porque a gente revezava com ele no braço, né? Porque ele não podia ficar sentado, ele não conseguia ficar em pé. Então, ele ficava um pouco deitado, queria ficar em pé, assim, no corpo da gente, onde a gente pudesse tocar onde não doesse nele. E aí, a gente sozinha fica mais difícil. Com meu esposo, dá pra gente revezar. Aí, meu esposo veio e a gente levou ele na quarta pro hospital infantil, o hospital da retaguarda infantil. Aí, chegamos lá no hospital, levei todos os exames, né, de sangue, o resultado de exame de sangue, de dengue que ele tinha feito no dia anterior, levei lá. Só que a doutora ficou muito... Ela pediu pra ver fotos e vídeos de quando tava começando. Eu fiquei mostrando, que eu sempre gravo, né? Mostrei e ela viu que tava muito vermelho, muito mais. E ele tava chorando, ela tentou tocar, tava chorando, ele não conseguia. Aí ela pediu pra tirar a roupinha dele, pra ela ver o corpo inteiro dele. Gente, nas partes íntimas dele tava tudo. Barriguinha, pescoço, o Lorenzo com muita. E não era normal pé e boca daquele estado. E aí ela pediu novamente exame de sangue de dengue e outros de sangue. E aí tiramos os resultados, tiramos o sangue dele. E aí ela deu o medicamento. Aí o que ela explicou? Que realmente o antialérgico que o médico tinha passado era o melhor. Só que a dosagem que ele passou não tinha lógica. Porque a dosagem de acordo com o peso da criança. Se ele tá com 18, quase 19. Então, dividido por 3, não sei o porquê do 3, dava 6 ml. Então, ele tava passando 2. Aí, o que ela explicou? O Lorenzo tem asma. O Lorenzo faz tratamento para asma de bombinha. Então, crianças que fazem tratamento com o uso de corticoide,
quando tomam esses medicamentos, o corticoide, entre aspas, corta um pouco do efeito, então tem que ser uma dosagem exata, não pode ser uma dosagem menor. E quando a criança usa corticoide, acaba que abaixando um pouco mais a imunidade, né? E aí, deixando a criança muito mais frágil. Então, esse pé e mão e boca que ele acabou contraindo se tornou muito pior e estava atritando com as células do corpo dele. E aí ela deu na hora a dosagemzinha de 6 ml para ele e remédio para amenizar a febre. Gente, aí realmente... E aí novamente íamos continuar 2h30 para sair o resultado. E aí meu esposo com ele no braço, né, deu uma ajudada, uma aliviada. E aí durante essas 2h30, gente, foi surreal como o corpo dele reagiu ao medicamento. O Lourenço estava todo vermelho, todo se coçando, queimando. A gente o tempo todo com a toalhinha molhando o corpinho dele, né, no hospital. Gente, o menino ficou com as feridinhas, mas tirou todo aquele vermelhidão que estava no corpo dele. As partes que tinha feridinha era muito mais quente, voltou à temperatura normal do corpo. Aí quando saiu o resultado, exame de sangue, ela olhou para ele e falou assim: nossa, você tá vendo como o medicamento na dosagem certa funciona? E aí ela viu os resultados, viu que realmente não era sarampo ou alguma coisa assim que poderia ser mais grave, realmente era pé, mão e boca. Só que por causa do uso do corticoide, que ele usa diariamente, a bombinha, deixou ele mais fragilizado. E aí pegou esse vírus de pé, mão e boca, que se agravou muito mais. E o que ela explicou? Caso eu tivesse continuado dando apenas a dose que o outro médico tinha passado, apenas de 2 ml, a criança ia ficar muito pior. Ia acontecer algo que a gente não podia explicar o que poderia ter acontecido, porque o corpo dele estava completamente intoxicado, entre aspas, né? E aí, hoje já é domingo, a gente foi lá na quarta, viemos pra casa na quarta. À noite, já saímos do hospital da retaguarda já 10 e pouco da noite. Desde então, o Lourenço tá tendo uma melhora, graças a Deus. O corpo ainda tá cheio de manchinhas, de feridinhas, mas tá melhorando. O que aconteceu antes de ontem pra cá? Antes de ontem, a tia dele veio aqui, a Ju, e aí ele correndo, o pezinho dele tava bem ressecado, sabe? Como se tivesse o couro soltando, a gente puxava assim, levantava assim. E aí ele brincando, começou realmente a soltar. E aí os pezinhos dele estão descascando. O corpinho dele, cada lugar que tem essa manchinha, essa feridinha, tá soltando a pelezinha. E os pés inteiros soltando aquela pele. Então, acreditamos que a pele está se renovando. A Ju falou e eu concordo, a pele está se renovando, saiu toda aquela casca das feridas e está se renovando. Ele está tomando o medicamento, o horário certinho, agora com a dosagem de 6 ml e está melhorando. Não deu mais febre desde quarta-feira, que ele não tem mais febre, graças a Deus, e está melhorando. Amanhã, segunda, eu tenho que voltar novamente lá na UBS e fazer novamente o teste de dengue. Porque tem casos de pessoas que aparecem no começo e dá negativo. Por mais que ele tenha feito 2 e deu negativo, a médica, tanto o outro médico quanto a pediatra, me indicou a ir novamente na UBS, como o corpinho dele ainda tá com feridas, e lá para a médica avaliar ele novamente, a pediatra, e ver se precisa de um novo teste de dengue, né, ou um novo teste de exame de sangue para saber como que tá o corpinho do José Lourenço. Por isso que eu até expliquei no Instagram, eu tinha me programado para gravar vídeo no Armarinho Fernando na segunda, tinha me programado para ir gravar um provador, queria fazer alguns provadores de algumas roupas em algumas lojas, queria visitar algumas lojas de departamento, gravar vídeo aqui durante a semana, mas tudo que eu tinha me programado para fazer, Lolo adoeceu, prioridade é ele. Então foi ficando aqui um pouco, não de lado, mas foi ficando um pouquinho assim para escanteio, porque até ele melhorar.
Então, é isso, não desistam de mim. Eu tô tentando me manter aqui no canal. No Instagram fica muito mais fácil. Se você quiser me acompanhar no Instagram, lá no Instagram eu tô todos os dias, eu tô lá diariamente postando meu dia a dia, tudo em primeira mão, em tempo real. Então, vão lá me seguir no Instagram, me acompanhem lá, pra vocês terem mais comunicação comigo. E é isso, gente. Não desistam de mim, continue aqui no canal. É só a fase da criança doente, então a mãe tem que estar mais presente. Então pra gravar é um pouco mais complicado. Mas é isso, gente. Espero que vocês me entendam. E é isso, gente. Até o próximo.